Olá, pessoal, muito boa tarde a todos e a todas. Hoje, no nosso encontro mais cedo, a gente fez uma pequena revisão com os pontos que a OAB mais costuma cobrar em Direito Material do Trabalho. Agora à tarde, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com o processo do trabalho. Gente, um ponto muito importante que eu acho para a gente tratar hoje são os recursos trabalhistas. Isso porque, assim, se a gente pegar os últimos anos das provas da OAB, a gente vai ver que em todas, das 5 questões de processo de trabalho que caem na prova, pelo menos uma ou duas questões cobra sobre recurso trabalhista. Então, assim, a probabilidade desse tema estar na prova de vocês é altíssima. Então, acho melhor a gente focar naquilo que a chance de cair é alta, como é o caso dos recursos trabalhistas. O primeiro ponto que a gente vai tratar são os juízes de admissibilidade e os juízes de mérito. Quanto ao juízo de admissibilidade, pessoal, para que a matéria contida lá nos recursos ela possa ser analisada lá no órgão superior, lá no tribunal, primeiro o recurso ele tem que preencher os pressupostos recursais. E essa análise dos pressupostos recursais é denominada de juízo de admissibilidade. São vários os pressupostos de admissibilidade, assim, cabimento, legitimidade, interesse. A gente vai ver cada um deles com mais calma. E aí no processo do trabalho, aqui nos recursos trabalhistas, a gente vai ter uma análise do juízo de admissibilidade, tanto no juízo que proferiu a decisão, quanto geralmente no juiz sentenciante, quanto também no órgão recursal, quanto no tribunal. Então, no processo do trabalho, a gente tem um duplo juízo de admissibilidade, diferente do processo civil. E esse juízo de admissibilidade, gente, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Se os pressupostos recursais estiverem presentes, o juízo de admissibilidade vai ser positivo, e aí com isso a gente vai dar seguimento ao recurso, e ele vai ser encaminhado lá para o órgão recursal, lá para o tribunal. Agora, se tiver ausente algum dos pressupostos recursais, o juízo de admissibilidade vai ser negativo, e aí nesse caso é denegado o seguimento ao recurso e ele não vai ser encaminhado, então, o recurso para o tribunal, lá para o órgão recursal. E se isso acontecer, a parte que quiser destrancar o recurso, para que ele seja, então, encaminhado lá para o tribunal, ela tem que interpor o agravo de instrumento. Então, o agravo de instrumento aqui no âmbito trabalhista, ele serve para poder destrancar o recurso que não foi admitido na primeira análise de admissibilidade. É diferente lá do agravo de instrumento, lá no processo civil, ok? Quanto ao juízo de mérito, o tribunal, que é o órgão que detém a competência para poder julgar o recurso, ele pode dar provimento ou negar provimento ao recurso que a parte lá interpôs. E aí, quando o tribunal ele dá provimento, quer dizer que ele acolheu os fundamentos que a recorrente lá sustentou, e aí, se ele nega provimento ao recurso, quer dizer que ele não acolheu lá os argumentos utilizados pela parte. E também o provimento ele pode ser parcial, que é quando ele acolhe somente parte dos méritos alegados pela parte. Os pressupostos recursais. Gente, para o tribunal, então, analisar o mérito do recurso em si, antes disso, ele tem que analisar se os pressupostos recursais eles foram preenchidos, os pressupostos, então, de admissibilidade. E os pressupostos de admissibilidade, eles podem ser classificados em pressupostos intrínsecos ou extrínsecos. Os pressupostos intrínsecos de admissibilidade são aqueles ligados ao próprio poder de recorrer da parte, que são o quê? Cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Esses pressupostos recursais não é muito explorado pela OAB, então assim, eu não acho interessante a gente ficar destrinchando cada um deles. Para a gente, o que nos importa aqui agora, que a OAB gosta de cobrar, são as questões relacionadas aos pressupostos extrínsecos de admissibilidade. E esses pressupostos extrínsecos, eles dizem respeito ao modo de exercer o poder de recorrer. E são considerados pressupostos extrínsecos a tempestividade, a representação, o preparo e a regularidade formal. A gente vai tratar cada um deles com mais cuidado. Quanto à tempestividade, ela tem que ser observada porque a lei ela estabelece um prazo para que o recurso possa ser interposto pela parte. Então, se esse prazo ele não é observado, acontece o que a gente chama de preclusão temporal, ou seja, a parte ela não vai poder mais interpor aquele recurso depois do limite daquele prazo. E no processo do trabalho, a gente tem uma uniformidade dos prazos recursais, o que já ajuda muito na hora da prova.
E, em regra, né, no processo do trabalho, os prazos vão ser de 8 dias úteis, exceto para a Fazenda Pública, MP, Defensoria Pública e para a Família Pública em si, que vai ter o prazo, né, em dobro, e aí o prazo vão ser de 16 dias úteis. Agora, se a gente quiser interpor, nós parte, né, meros mortais, quisermos interpor um recurso ordinário, um agravo de petição, recurso de revista, embargos infringentes, de divergência, agravo de instrumento, agravo de petição, agravo interno, regimental, que seja, a gente necessariamente tem que observar o prazo de 8 dias úteis. Agora, nós temos né, 3 recursos no âmbito trabalhista que não vão seguir essa regra de 8 dias úteis, que é o caso dos embargos de declaração, que tem prazo de 5 dias úteis, até aí ok, é normal para o processo civil também. O pedido de revisão, que tem um prazo de 48 horas, e o recurso extraordinário lá para o STF, que tem um prazo de 15 dias úteis. São as únicas exceções. Quanto à representação, né, o segundo pressuposto extrínseco de admissibilidade, no processo do trabalho, gente, como vocês já devem ter visto, né, é possível que as partes elas postulem em juízo pessoalmente, então sem a necessidade de contratar um advogado. Isso acontece porque na Justiça do Trabalho vigora o que a gente chama de ius postulandi da parte. Então, assim, em regra, a própria parte pode interpor lá seus recursos. Agora, o TST ele limita o ius postulandi das partes às varas do trabalho e também aos TRTs. E também não vai alcançar algumas ações, como a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos também de competência lá do TST. Então, assim, necessariamente, para a parte ajuizar, né, essas ações, ou então interpor qualquer recurso lá para o TST, necessariamente ela vai ter que contratar um advogado. Agora, mesmo a parte possuindo o ius postulandi, pode ser que ela, né, prefira contratar o advogado. E aí, se isso acontecer, a representação desse advogado tem que ser regular. Então, essa representação não pode ter vícios, porque se tiver algum vício, o recurso não vai ser admitido por irregularidade de representação. E aqui, pessoal, eu chamo a atenção de vocês para a súmula 383 do TST, que no item 1 estabelece o seguinte entendimento. É admissível recurso firmado por advogado sem procuração juntada aos autos até o momento da sua interposição, salvo mandato tácito. Então, em regra, se o advogado interpor recurso sem procuração, esse recurso não vai ser admitido. É o que está falando aqui. Agora, em caráter excepcional, admite-se que o advogado, independentemente de intimação, exiba a procuração no prazo de 5 dias após a interposição do recurso, prorrogável por igual período mediante despacho do juiz. E caso não a exiba, considera-se ineficaz o ato praticado e não vai se conhecer do recurso. Isso aqui, pessoal, acontece geralmente quando a parte troca de advogado. E aí o prazo do recurso está correndo e a parte ainda não assinou a procuração. E nesse caso, excepcionalmente, é possível que esse novo advogado junte a procuração depois que ele interpôs o recurso. Mas desde que seja no prazo de 5 dias, já estabelece aqui. Mas isso, pessoal, é assim, é excepcional. E aí vocês ficam espertos porque o juiz não tem que intimar o advogado para poder juntar essa procuração. O advogado tem que fazer isso automaticamente. Isso, né, se ele não quiser que a interposição dele seja considerada ineficaz. Então, automaticamente, o advogado tem que saber que, como ele protocolou um recurso de forma excepcional, sem juntar a procuração, em 5 dias ele tem que juntar essa procuração. O item 2 dessa súmula consubstancia o seguinte entendimento. Verificada a irregularidade de representação da parte em fase recursal, em procuração ou subestabelecimento já constante dos autos, o relator ou o órgão competente para o julgamento do recurso designará prazo de 5 dias para que seja sanado o vício. E, gente, prestem atenção nisso aqui, pessoal, porque é o seguinte, o relator do recurso somente vai ter que abrir o prazo de 5 dias para a parte sanar o vício se a procuração já estiver no processo. Se não tiver procuração no processo, o relator não tem que conceder esse prazo de 5 dias. E assim, gente, regular representação processual é o mínimo do mínimo do mínimo que o advogado tem que se atentar. Então, esse item, ele é aplicável para os casos em que a procuração que está lá no processo, né, tem algum vício. Então, por exemplo, pode ser que a procuração que foi juntada, né, depois do prazo que o outorgante lá estabeleceu lá na procuração,
Pode ser que a procuração ela não tenha o nome do outorgante e tal. E aí, nesse caso, quando a procuração já está lá no processo, mas que possui algum vício, né? Nesse caso, o relator concede prazo de 5 dias para poder sanar esse vício que está lá na procuração. E aí, descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente ou determinará o desentranhamento das contrarrazões se a providência couber ao recorrido. Ok? Outra coisa que eu chamo a atenção para vocês, gente, é para o caso do estagiário de direito. O estagiário, ele pode constar, né, como outorgado na procuração ou então no subestabelecimento. Mas assim, como ele não tem capacidade de exercício, né, para poder atuar sozinho, necessariamente o estagiário ele tem que estar atuando em conjunto com algum advogado regularmente inscrito lá nos quadros da OAB. Agora, pode acontecer desse estagiário o quê? Esse estagiário formar, passar na OAB, isso vai se tornar o quê? Um advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB. E se isso acontecer, ele vai adquirir a capacidade de exercício. E aí, nesse caso, não vai ter necessidade da parte de conferir uma nova procuração, porque ele já tem poderes naquela procuração anteriormente por ela assinada. Isso aqui que eu estou explicando para vocês, gente, foi consubstanciado nessa OJ 319 da SDI, do TST, mas aí depois vocês dão uma lidinha, porque senão não vai dar tempo de a gente passar tudo que a gente tem que ver agora. Preparo. Gente, o preparo regular do recurso, ele é importante até quando vocês já estiverem lá atuando na Justiça do Trabalho. Porque assim, gente, vocês querendo ou não, as ações trabalhistas vão o quê? Vão bater lá na porta de vocês. E quando isso acontecer, vocês vão ver que o preparo é um pressuposto importante de recurso. Vocês vão ver disso. E para a gente ver, né, se o recurso está regular, a gente precisa saber se as custas e se o depósito recursal foram recolhidos. Então, o preparo ele vai abranger o quê? Ele vai abranger tanto as custas quanto o depósito recursal. Se a parte, né, que está recorrendo não tiver realizado o preparo, então se ela não tiver feito, né, o pagamento das custas ou não tiver então recolhido o depósito recursal, o recurso dela vai ser considerado deserto e aí ele não vai ser nem conhecido. Agora, vocês têm que prestar atenção, ficar esperto pelo seguinte, por causa da massa falida. A massa falida não tem que realizar o preparo. Então, assim, para ela interpor o recurso, ela não tem que pagar as custas e ela também não tem que recolher o depósito recursal. Tá, e se a empresa estiver em recuperação extrajudicial? Tem que fazer o preparo? Gente, empresa em recuperação extrajudicial é massa falida? Não, não é massa falida. Então, ela tem que fazer o preparo normalmente. Agora, fique esperto, porque recuperação judicial, as empresas que estão em recuperação judicial são isentas do depósito recursal, ok? Então, fiquem espertos quanto a isso. Mas vamos lá. Dentro do preparo, a gente vai tratar com um pouco mais de cuidado agora sobre as custas, que a gente viu que o preparo abrange as custas do depósito recursal e aí, quanto às custas. As custas processuais, pessoal, elas dizem respeito ao custo do processo para a União, né? No caso, para o Estado, então para a União, na Justiça do Trabalho para a União. E elas vão ser calculadas no percentual de 2%, tá? 2% sobre o quê? Agora, que vocês precisam gravar, né? Porque a prova está muito próxima, o que vocês precisam gravar agora é que são 2% do valor da condenação ou 2% do valor da causa, se o juiz julgar totalmente improcedente os pedidos do autor. E essas custas, elas são de, no mínimo, R$ 10,64 e, no máximo, 4 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. E a comprovação do pagamento das custas, ela tem que acontecer dentro do prazo recursal. E vocês têm que prestar atenção, pois é o seguinte, ela deve acontecer dentro do prazo recursal, mas não necessariamente junto com o recurso. Então, pode acontecer da parte, né, primeiro vai lá juntar o comprovante de pagamento das custas, depois, no dia seguinte, vai lá, junta, protocola o recurso. Mas isso tem que acontecer dentro do prazo recursal. Então, dentro do prazo de 8 dias, a parte tem que necessariamente comprovar que fez o pagamento das custas processuais e também protocolar lá o recurso dela, ok? Ai, súmula 25, gente. Quanto às custas, gente, eu acho importante dar uma explicaçãozinha assim, sobre esse entendimento do TST que foi consolidado nessa súmula 25. Essa súmula, pessoal, ela consubstancia o entendimento nos casos de inversão do ônus da sucumbência em grau recursal.
Então, assim, quando a parte, né, que era vencedora na primeira instância, lá na sentença, ela acaba ficando vencida na segunda instância, lá no tribunal, quando o tribunal vai lá, reforma, né, a sentença proferida. Esse item 1 dessa súmula 25 tem a seguinte redação: a parte vencedora na primeira instância, se vencida na segunda, está obrigada, independentemente de intimação, a pagar as custas fixadas na sentença originária, das quais ficar isenta a parte, então, vencida. Esse é o caso, pessoal, da inversão do ônus da sucumbência, quando a parte vencida lá na primeira instância, ela é isenta de pagar as custas. É o caso, por exemplo, vamos pensar, da sentença que julga totalmente improcedentes os pedidos do autor, mas lhe concedeu lá os benefícios da gratuidade de justiça. E aí fixou, considerando o valor lá atribuído à causa, o valor de R$600 a título de custas. Dessa decisão, então, o que aconteceu? O autor recorreu lá para o TRT e, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, ele não teve que recolher as custas. E lá no TRT, o que acontece? Acontece a reforma dessa sentença e o réu, que a princípio, né, tinha saído vencedor, ele é condenado ao pagamento das partes pelo autor e também o TRT nessa decisão acaba não fixando o valor da condenação. E aí, se isso acontecer, se a ré quiser, então, interpor, né, um recurso de revista lá para o TST, necessariamente ela tem que recolher as custas que foram estabelecidas lá na sentença, mesmo sem ser intimada para isso, porque quando do proferimento da sentença, ela já teve conhecimento que o valor das custas fixadas foram no valor de R$600, e esses R$600 ainda não foram quitados, ok? Deu para vocês entenderem esse item 1. O item 2 é o seguinte, fala o seguinte, né? No caso de inversão do ônus da sucumbência em segundo grau, sem acréscimo ou atualização do valor das custas, e se essas já foram devidamente recolhidas, descabe um novo pagamento pela parte vencida ao recorrer. Deverá, ao final, se sucumbente, reembolsar a quantia. Para a gente entender melhor, gente, esse item 2 dessa súmula, vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar que houve uma sentença de total improcedência. Então, se a sentença for de total improcedência, a única parte que tem interesse em recorrer é quem? É o autor, né? Porque foi totalmente improcedente. E no processo do trabalho, a gente tem dois momentos que as custas têm que ser pagas. Quais são esses momentos? O primeiro, no momento da interposição do recurso, e depois o segundo momento é depois do trânsito em julgado. Se for, né, o primeiro recurso interposto lá no processo, quer dizer, então, que não houve qualquer recolhimento de custas, né? Então, o processo ele não está quitado, ele não está pago. A União ela ainda não recebeu por aquele processo. E, nesse caso, como a sentença foi de total improcedência, o autor tem que recolher 2% sobre o valor da causa. Vamos pensar, então, que o autor atribuiu à causa o valor de R$30 mil. Então, o valor das custas vão ser 2% sobre o quê? 2% sobre R$30 mil, que é R$600. Gente, assim, eu não fiz essa conta de cabeça aqui agora não, viu? Sou péssima para isso, eu conto nos dedos até hoje. É porque eu sempre uso esse valor da causa, então já decorei que para R$30 mil de valor da causa, as custas são 600, ok? Enfim. Mas aí acontece que o TRT, o que aconteceu? Ele reformou a sentença lá no RO, dando, então, provimento ao recurso do autor. O TRT, então, ele deve atribuir um valor provisório à condenação. Né? Ele condenou, ele tem que atribuir um valor provisório a essa condenação dele. Mas vamos pensar que, nesse caso, o TRT atribuiu também o valor de R$30 mil à condenação. Dessa decisão do TRT, lá no recurso ordinário, o réu pode interpor o quê? O réu pode interpor o recurso de revista para o TST. E aí, na interposição do recurso de revista, o réu tem que conferir, né, se o processo já vai estar quitado. Nesse caso, né, como o recurso de revista não vai ser o primeiro recurso interposto no processo, o réu viu, então, que o autor, quando foi interpor o RO dele, ele recolheu as custas lá para a União. E aí, como as custas já estão pagas, o réu vai poder interpor o recurso de revista, mas não vai ter que recolher novas custas, que elas já foram recolhidas, ok? E aí, lá no recurso de revista, o TST mantém o acórdão do TRT, mantendo então a condenação da ré e também manteve o valor da condenação em R$30 mil.
E aí, desse resultado do TST, gente, recurso de revista, o réu até poderia interpor, por exemplo, embargos à SDI no prazo de 8 dias úteis. Mas o réu preferiu não fazer isso. E aí, por causa disso, houve o quê? Houve o trânsito julgado dessa decisão. Então, no final das contas, a gente vê, né, que apesar do autor ter sido inicialmente sucumbente lá na sentença, né, ele conseguiu reverter depois a situação no recurso lá no TRT. E no fim, quem ficou vencido lá na demanda mesmo foi o réu. Então, foi o réu que foi a parte sucumbente. Só que, como a gente viu, quem recolheu as custas desse foi quem? Foi o autor quando ele interpôs o recurso ordinário. Só que como foi o réu, o verdadeiro sucumbente, né, nesse processo, o réu que ficou vencido no final de tudo, ele tem que o quê? Ele tem que ressarcir o autor o valor que ele recolheu de custas. Então, o réu ele tem que ressarcir o autor o valor de R$600 que o autor inicialmente tinha pago a título de custas, ok? Agora, vamos imaginar uma segunda situação. Vamos pensar de novo, né, que a sentença foi de total improcedência. E por causa disso, né, total improcedência, o interesse em recorrer é de quem? É só do autor. E para recorrer, então, o autor tem que fazer o quê? O recolhimento das custas no importe de 2% sobre o valor da causa, que é R$30 mil, e ele pagou, então, R$600 de custas. Ok. Chegando lá no TRT, houve o quê? Houve a reforma da sentença que deu total provimento ao recurso do autor. Só que nesse caso, o TRT ele arbitrou um valor provisório na condenação. E ele arbitrou um valor em R$40 mil. Nossa conta. Como o RO ele foi provido, né, o réu foi lá, interpôs o recurso de revista para o TST. E aí, como a gente viu, um dos momentos de recolher as custas é justamente quando? Na interposição do recurso. Por causa disso, como o réu ele quer interpor o recurso de revista, ele tem que recolher as custas de 2% sobre o valor da condenação. E qual foi o valor da condenação? R$40 mil. Só que o autor, ele já recolheu, né, custas nesse processo quando ele interpôs o RO. Só que as custas que o autor recolheu foram de 2% sobre o valor da causa, que era de R$30 mil. E o réu ele tem que pagar as custas de 2% sobre R$40 mil, que é o valor lá da condenação que o TRT atribuiu a ele. Como 2% de R$30 mil, gente, já foi pago pelo autor, o réu ele tem que pagar agora 2% de R$10 mil. Então, o réu ele tem que pagar a título de custas somente sobre a diferença. E 2% de R$10 mil são R$200. O réu, então, recolhe somente R$200 de custas. E aí, o TST, o que acontece? O TST vai lá, mantém a condenação lá no recurso de revista. Então, mantém o acórdão no TRT que o TRT proferiu lá no recurso ordinário. Como as decisões, né, condenatórias têm que arbitrar um valor provisório à condenação, o TST foi lá, manteve os R$40 mil arbitrados lá pelo TRT. Diante dessa decisão do TST, no prazo de 8 dias úteis, cabe o quê? Embargos à SDI, ou os embargos de divergência, né? Só que o réu ele resolveu não interpor esse recurso e com isso houve o quê? Houve o trânsito julgado do acórdão do TST. Então, assim, no balanço final de tudo, né, nesse caso que a gente está tratando aqui, a parte vencida foi quem? Foi o réu de novo, né? Que também foi o réu. E como a gente viu, é o vencido que tem que recolher as custas. Então, tem que ser o réu, né, que tem que recolher essas custas. Só que o autor, a gente viu que recolheu 2% sobre R$30 mil. E o réu recolheu as custas, né, somente em cima da diferença, recolhendo 2% sobre R$10 mil. Como foi o réu vencido no processo, é ele que tem que recolher todas as custas. O autor não tem que recolher custa nenhuma, porque ele saiu vencedor do processo. E aí, por causa disso, ele tem que ressarcir o autor os 2% sobre os R$30 mil, que são aqueles R$600 que o autor inicialmente pagou a título de custas quando ele interpôs o RO dele, ok? E aí, pessoal, a parte vencida no processo, ela tem que ressarcir, né, ela tem que reembolsar as custas que inicialmente a parte vencedora, né, no final a parte vencedora pagou, ainda que essa parte vencida, né, seja isenta de recolher as custas. Então, vamos supor que a parte vencida aqui seja a União, o Estado, ou então o Distrito Federal ou o município. O item 4, o item 4 dessa súmula 25 trata o seguinte:
o reembolso das custas à parte vencedora faz-se necessário, mesmo na hipótese em que a parte vencida for pessoa isenta do seu pagamento, nos termos do artigo 790-A, parágrafo único da CLT. Então, vamos imaginar que o autor ele ajuizou a ação trabalhista contra determinado município. Mas a sentença foi lá, julgou os pedidos do autor totalmente improcedentes. E aí, por causa disso, o que aconteceu? O autor, que tem interesse em recorrer, foi lá e interpôs recurso ordinário, quer interpor recurso ordinário. Por causa disso, ele tem que fazer o quê? Ele tem que recolher as custas de 2% sobre o valor da causa, que é R$30 mil. Então, ele tem que pagar R$600 de custas, ok? O autor foi lá e pagou R$600 de custas. O TRT foi lá, reformou a sentença, dando provimento ao RO do autor e arbitrou o valor provisório à condenação de R$40 mil. E aí rearbitrou, né, o valor das custas, que no total são R$800. Transitou em julgado a decisão. O município ele é isento do pagamento da majoração das custas. Então, esses R$200 a mais, ele é isento. Mas ele vai ter que reembolsar, né, o autor das custas que o autor pagou, de R$600. Então, esses R$600 ele vai ter que reembolsar para o autor, mesmo ele sendo isento do pagamento de custas. Ok? Deu para vocês entenderem isso? Vamos lá. Depósito recursal. Vamos lá, gente. O depósito recursal, ele tem como finalidade garantir o juízo. Então, ele tem como finalidade garantir o sucesso de uma futura execução. Então, por ter natureza de garantia do juízo, é uma obrigação que incumbe, né, só ao réu, né, só a parte que tem potencial para ser condenada. Então, o autor da ação, ele não tem que fazer o recolhimento do depósito recursal, ok? Prazo para recolhimento e comprovação. Gente, o depósito recursal, ele tem que ser recolhido e comprovado no prazo do recurso. Então, se a parte recorre no segundo dia do prazo, ela pode comprovar o pagamento, né, o depósito recursal até o 8º dia do prazo. Agora, se ela apresentar o comprovante de pagamento do depósito recursal lá no 9º dia do prazo, o que vai acontecer? O recurso vai ser o quê? O recurso vai ser considerado deserto porque ela não observou o prazo, né, certo para fazer o recolhimento e comprovação. Então, assim, em regra, o depósito recursal ele tem que ser recolhido e comprovado no prazo do recurso. Agora, tem um adendo. Por quê? Se o recurso for o agravo de instrumento, tem uma diferença. No caso do agravo de instrumento, né, que a gente interpõe, eu já dei uma explicadinha para vocês antes, mas a gente interpõe para poder destrancar um outro recurso que teve a primeira admissibilidade denegada, a gente tem que fazer o recolhimento e comprovar o pagamento na interposição do recurso. Isso porque, pessoal, a CLT expressamente determina que tem que ser comprovado no ato da interposição. É o que está falando no parágrafo 7º do artigo 899. No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal, aí está falando, corresponderá a 50% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar. Então, aqui fala é bem claro que tem que ser no ato de interposição, não para o agravo de instrumento. Então, a gente não tem que comprovar o recolhimento do depósito recursal no prazo do recurso, mas sim no ato da interposição do recurso, ok? Substituição do depósito em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Gente, o que acontece? Em regra, o depósito recursal ele vai ser feito em dinheiro, mas a Lei 13467 de 2017, na reforma trabalhista, ela acrescentou na CLT a possibilidade do depósito recursal ser substituído por fiança bancária ou por seguro garantia judicial. E aí, caso a parte resolva substituir o depósito recursal em dinheiro por fiança bancária, ou então seguro garantia judicial, ela deve considerar o valor da condenação, ou então do teto que o TST estabelece, e acrescentar o percentual de 30% desse valor. Essa exigência, pessoal, ela está no CPC e também o TST... tá aqui, ó. Essa exigência está no CPC e o TST também consolidou o entendimento nesse sentido. Mas aí depois vocês dão uma lidinha com mais calma, né? Só J59 da SDI 2 do TST. E fala justamente isso que eu estou explicando para vocês. Aí vocês dão uma lidinha depois. Valor do depósito recursal. Vamos lá, beleza. Beleza.
Eu entendi, professor, então, que o depósito recursal tem que ser recolhido e comprovado no prazo do recurso, em regra, menos, né, para o agravo de instrumento. Que no agravo de instrumento a gente tem que comprovar o recolhimento também no ato da interposição desse agravo de instrumento. Eu também entendi que o depósito pode ser em fiança bancária ou seguro garantia judicial, desde que acrescido de 30% do valor. Agora, quero saber, professora, que valor que é esse do depósito, né? Não adianta. Gente, o que acontece? O valor do depósito recursal pode ser o limite que o TST estabelece para cada tipo de recurso, ou pode ser igual ao valor da condenação, nos casos em que a condenação for inferior ao limite que o TST estabelece. Sim, só para dar uma explicação para vocês, é porque todo ano o TST ele estabelece um limite máximo que pode ser exigido para o depósito recursal. E esses valores eles mudam a depender do recurso que a parte... Então, assim, até alcançar o valor total da condenação, a cada recurso, que a parte interpõe, né, ela tem que fazer o recolhimento do depósito recursal. E o teto do depósito recursal, que o TST estabelece, também é limitado, né, por óbvio, ao valor da condenação, porque também não vai justificar a parte ficar garantindo um valor superior ao valor da condenação dele, porque aí haveria um evidente excesso de garantia, né, que não é nem admitido. Também, pessoal, segundo o TST, não é exigido o depósito recursal no agravo de petição. Agravo de petição, pessoal, é o recurso que a gente interpõe contra as decisões que são proferidas na fase de execução. Então, segundo o TST, não é exigido o depósito recursal no agravo de petição, exceto se houver, né, majoração do débito depois da garantia do juízo. E aí, tendo a majoração do débito, o depósito recursal ele tem que ser no total, valor total dessa majoração. Tá, como assim, professora? Vamos lá. É o caso, por exemplo, gente, quando o juiz, ele homologa, vamos pensar, o juiz homologa os cálculos de liquidação lá no valor de R$20 mil. E aí foi iniciada a fase de execução e feita a citação, então, para o réu realizar o pagamento. O que o réu faz? O réu não paga. E aí, por causa disso, o autor consegue penhorar um bem desse executado no valor de R$20 mil, os exatos R$20 mil. Acontece que o exequente, o que ele fez? Ele apresentou uma impugnação ao valor de né, lá de R$20 mil, falando que esse valor que o juiz homologou não está certo. E aí, o que o juiz fez? O juiz vai julga procedente essa impugnação e majora a condenação, essa homologação dos valores, para R$25 mil. Nesse caso, pessoal, se o executado quiser recorrer dessa decisão, né, que aumentou, que majorou o valor da execução, se ele pretender, por exemplo, interpor o agravo de petição, ele tem que realizar o depósito recursal dessa diferença de R$5 mil, que é a diferença entre o valor do bem penhorado e o valor que foi majorado, ok? E aí, segundo o TST ainda, quando houver uma condenação solidária, o depósito recursal de uma das empresas, em regra, duas empresas foram condenadas solidariamente. Eu sou uma empresa A, quero recorrer, eu vou lá e recorro. Faço o depósito recursal, recolho as custas, tudo certo. Esse meu depósito recursal vai beneficiar, por exemplo, a empresa B que foi condenada solidariamente comigo. Exceto, isso é a regra, mas se porventura eu, empresa A, fiz o depósito recursal, estou pleiteando no recurso a minha exclusão, falando, olha, eu não sou, tem por que eu estar aqui nesse processo, quero ser excluída disso aqui, não tem nada a ver com essa situação toda do autor com a empresa B. Se eu, empresa A, pedir a exclusão dessa minha demanda no recurso ordinário, o depósito recursal não vai aproveitar a empresa B. Então, se a empresa B quiser recorrer também, ela também tem que fazer o depósito recursal. Porque vai que lá no TRT a turma entende que, de fato, eu tenho que ser excluída da demanda, o autor não vai ter garantido, né, a sua futura execução. Basicamente isso. Redução pela metade do valor do depósito. Gente, assim, especificamente para alguns réus, a CLT estabelece que o depósito recursal vai ser pela metade. Quais são esses réus? Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Não coloquei. Mas são as entidades, né, sem fins lucrativos,
os empregadores domésticos, o microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte. Então, para essas pessoas, vocês precisam decorar mesmo, o depósito recursal tem que ser pela metade. Então, sim, só para recapitular. Quem tem que fazer o depósito recursal pela metade, segundo a CLT? Entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte tem que fazer o depósito recursal pela metade, ok? Isenção. Algumas pessoas, gente, são isentas do depósito recursal. Então, são os casos, né, caso elas queiram recorrer, elas não vão precisar fazer o pagamento desse depósito recursal. E quem são essas pessoas? São os beneficiários da gratuidade de justiça, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial e a massa falida. Então, massa falida, empresa de recuperação judicial, entidades filantrópicas e beneficiários da gratuidade de justiça não tem que fazer o depósito recursal. Eles são isentos, ok? Bom, e o último pressuposto extrínseco de admissibilidade é a regularidade formal. Quanto a esse pressuposto, gente, eu não vou me aprofundar nele, primeiro porque a OAB ela não explora, né, esse pressuposto. E segundo, que o nosso tempo está mais ou menos acabando, e antes de finalizar essa aula, eu queria repassar com vocês os recursos trabalhistas em espécie. Então, só para dar tempo. Bom, o embargo de declaração, vamos lá. Os embargos de declaração, pessoal, no processo do trabalho, ele não vai fugir à regra que vocês já conhecem lá do processo civil. Então, no processo do trabalho, a gente só tem uma hipótese a mais de incidência que não tem no CPC. Porque a CLT, ela estabelece que quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória, é cabível a oposição do ED no prazo de 5 dias úteis. Até aqui nenhuma novidade, porque, né, é igual lá no processo civil. Só que a CLT também estabelece a possibilidade de oposição de ED quando houver um manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Então, assim, tem um manifesto equívoco nos pressupostos extrínsecos do recurso, a parte vai e opõe ED também, além de omissão, obscuridade ou contrariedade de decisão. E quais são os pressupostos extrínsecos do recurso que a gente acabou de ver aqui? A tempestividade, regularidade de representação processual, preparo e regularidade formal, ok? RO. Gente, o RO é um dos recursos que a gente mais vê na prática, né? A gente vai interpor RO em duas situações, que são as situações de decisões definitivas ou então terminativas das varas do trabalho, ou então das decisões definitivas dos TRTs, quando o processo ele já se iniciou lá no tribunal, né, lá no TRT. Então, quando o TRT tiver uma competência originária. O prazo do RO são 8 dias úteis, e também é esse prazo para a parte apresentar, né, suas contrarrazões. E eu lembro a vocês que o MP, Fazenda Pública, Defensoria, Família Pública em si, possui o prazo em dobro. Então, para essas partes em específico, né, o prazo para poder recorrer e apresentar as contrarrazões vão ser de 16 dias úteis. Agravo de petição. Agravo de petição. Gente, no processo do trabalho, diferente, né, do que acontece no processo civil, em que a apelação é o recurso que a gente interpõe tanto na fase de conhecimento quanto na de execução, aqui no processo do trabalho, a gente diferencia o recurso que vai ter que ser interposto dependendo da fase do processo. A gente acabou de ver que a sentença, né, na fase de conhecimento, o recurso cabível é o RO. Agora, se o processo estiver na fase de execução, o recurso que vai ser cabível vai ser o agravo de petição, o AP. Então, o agravo de petição, ele é cabível tão somente na fase de execução. A gente não vai interpor agravo de petição no processo de conhecimento. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Então, o prazo para o agravo de petição, né, observando também a regra geral no processo do trabalho, vão ser também de 8 dias úteis. E esse prazo também para a outra parte apresentar sua contraminuta ao agravo de petição. E aí para a família pública, MP, Fazenda Pública, Defensoria, o prazo é em dobro, tanto para recorrer quanto para apresentar a contraminuta, 16 dias úteis, ok? Recurso de revista. Gente, a gente vai interpor recurso de revista em face de acórdão do TRT em recurso ordinário. Então, a parte ajuiza a ação trabalhista lá na vara do trabalho, a sentença, né? E a parte vai lá e interpõe um recurso ordinário.
E aí, a decisão desse recurso ordinário, então um acórdão do tribunal, e aí, novamente a parte quer recorrer. E aí o recurso cabível desse RO, da decisão do RO, é o recurso de revista. O recurso de revista ele tem que ser interposto também no prazo de 8 dias úteis, também sendo esse prazo, né, para a parte contrária apresentar as suas contrarrazões. Lembrando lá, Fazenda Família Pública em si tem prazo em dobro. E o recurso de revista, pessoal, ele é um recurso de natureza extraordinária. Então, ele busca a exata aplicação do direito. E aí, justamente por isso, no recurso de revista não vai ter análise de provas e de fatos. Só tem a análise do quê? Da aplicação do direito em si. Ele deve preencher, né, todos os pressupostos genéricos de admissibilidade, que a gente viu para todos os recursos, como cabimento, tempestividade, representação, preparo, tal, enfim. Mas além desses pressupostos genéricos de admissibilidade, para o recurso de revista, ele também tem que preencher mais outros dois pressupostos que são extrínsecos, são dois pressupostos específicos de admissibilidade, que é o pré-questionamento e a transcendência. Então, a CLT estabelece quais as hipóteses de cabimento também que o recurso de revista tem que ser interposto. Mas assim, como o nosso tempo está muito escasso, eu não vou esmiuçar essas hipóteses para vocês, mas assim, no Ideia de Véspera, eu fiz um quadrinho para ajudar vocês na memorização, então assim, não deixem de baixar o arquivo lá no nosso site, do Ideia de Véspera, porque tem um quadro com os resuminhos, que assim, é uma mão na roda para vocês revisarem antes de entrar para a prova, sabe? Para vocês verem quais são as hipóteses de incidência do recurso de revista. Embargos no TST. Gente, assim, nós temos também, né, os embargos do TST, eu tenho que contar isso para vocês, que pode ser os infringentes ou de divergência. Esse recurso, eles não têm incidência na OAB, então assim, não justifica a gente ficar tratando dele aqui agora, porque nosso tempo está ultrapassado. Eu quero tratar com vocês uma última coisa antes. Vamos lá. Para finalizar, gente, que meu tempo está super extrapolando já, eu queria falar com vocês sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E aqui no processo do trabalho a gente vai aplicar os artigos lá do CPC que trata sobre esse incidente. Mas o que acontece? Eu quero chamar a atenção de vocês porque, como vocês sabem, né, em regra, as decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho elas são irrecorríveis. Agora, a CLT ela admite determinados recursos de decisão interlocutória que acolhe ou então que rejeita o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E é exatamente assim, na fase de conhecimento não vai caber nenhum recurso de imediato. Na fase de execução, a gente acabou de ver qual recurso cabível na fase de execução, o agravo de petição, mas nesse caso não vai depender da garantia do juízo. E também, quando foi proferida pelo relator, né, quando o incidente ele foi instaurado diretamente lá no tribunal, a gente vai interpor o quê? O agravo interno. Mas, é isso. Bom, pessoal, assim, espero que essa pequena revisão, ela auxilie vocês amanhã. Mais uma vez, eu falo para vocês ficarem tranquilos. Assim, boa prova a todos e todos. Boa sorte, fiquem tranquilos. Façam a prova com calma, dá tempo de fazer todas as questões. Fiquem espertos e tranquilos quanto a isso. E assim, podem contar com a equipe do Ideia para o que vocês precisarem. Estou à disposição para qualquer dúvida. Pode mandar mensagem para a gente no Instagram, que estamos sempre dispostos a respondê-los. E é isso. Beijinhos e até mais. Vocês vão brilhar amanhã. Tchau, tchau.